Olá, estou chegando com Interativa aqui no Sistema Norte de Comunicação. E no programa de hoje a gente vai saber por que a Paraíba está se destacando nacionalmente na geração de energias renováveis. No papo sobre saúde, a saúde da mulher está em questão. Vamos saber quais são os principais transtornos psicológicos que atingem as mulheres. E ainda aqui no Interativa, uma conversa sobre o mundo da moda e a vida de digital influencer. Pois é, tudo isso e muito mais a partir de agora no Interativa. E a gente já começa o Interativa de hoje falando sobre economia, energia limpa, sustentabilidade. A Paraíba tem se destacado nacionalmente na produção de energias renováveis. Quais são os principais fatores que têm contribuído para isso? A nossa conversa agora é com Rafael Targino, que é o presidente da Associação Paraibana de Energias Renováveis. Rafael, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Juliana, agradeço o convite, agradeço a honra estar aqui, podendo falar um pouco sobre o nosso cenário de energia aqui no nosso estado, que tanto vem se destacando, como Juliana bem frisou. E esse destaque, essa ênfase da Paraíba, a produção de energias renováveis, ela tem se dado por quê? Quais são os principais fatores que têm contribuído para isso? Na realidade, eu costumo dizer, Juliana, que a Paraíba ela vem se descobrindo como uma vocação na geração de energias. A gente vê que realmente há um crescimento expressivo no investimento disso aqui no nosso estado. E aí eu vou elencar alguns fatores. Primeiro, nós somos abençoados pela quantidade de sol que nós temos e a quantidade de vento que nós temos. Então são duas matérias-primas, digamos assim, que temos abundante no nosso estado, que vem auxiliar o nosso crescimento. Atrelado a isso, também julgo o amadurecimento das próprias empresas que vêm atuando, os empresários que vêm atuando no mercado. É um mercado relativamente novo, então todo mundo começou muito cedo, muito recente, mas os empresários eles vêm entendendo um pouco do jogo, como é que se faz, e isso faz com que realmente as pessoas elas aumentem a credibilidade do nosso mercado. Inicialmente, para a gente vender um sistema de energias limpas era muito mais complexo. Você tem que explicar como é que funcionava e etc. Hoje já é algo muito mais difundido na população, no entendimento de como é que funciona aquilo. Isso é um outro fator importante também. O terceiro fator, e não menos importante, é a questão financeira e econômica. O valor realmente do sistema solar fotovoltaico, principalmente, os investimentos nos equipamentos, eles tendem ao longo dos anos, eles baixarem. Então, assim, está ficando mais atrativo, a taxa interna de retorno do investimento fica muito melhor. Então, acredito que esses três fatores são os que realmente priorizam o crescimento da nossa energias renováveis no estado da Paraíba. E quando a gente fala em energias renováveis, energia limpa, a gente se refere a que tipo de energia? Para quem está assistindo do outro lado possa entender. Energias renováveis, na realidade, é um conceito muito abrangente, né? É aquilo que não tem fim, não tem esgotamento, digamos assim. Por exemplo, combustível fóssil, você vai queimar e ele vai acabar. O sol, ele não vai acabar. Se o sol acabar, a nossa vida acabou. A humanidade. Exatamente. Se o vento acabar, da mesma forma. Se a água acabar, da mesma forma. Então, são fontes limpas e renováveis, são todas essas que nós estamos citando, né? Então, são coisas realmente que se renovam, né? Como o sol se renova a cada dia, né? Ele vem chegando, o vento também. Então, temos aí a biomassa, a energia solar, energias eólicas, então todas essas são energias renováveis. Agora, há um estudo que aponta que o Brasil tem um menor custo de produção, não é? E como é que a Paraíba ela se coloca dentro desse estudo e qual é a perspectiva para a atração de novos negócios, tendo em vista, né, esse baixo custo? Sim. Saiu recentemente um estudo, né, onde apontava que nós estamos aí 25% abaixo da média de produção do mundo, né? A produção do mundo ela gira em torno de 5 centavos de dólares e nós estamos em 3,5 centavos de dólares. Então, assim, é uma redução significativa no Brasil. E isso se dá realmente à nossa natureza mesmo. A parte realmente de sol que a gente tem abundante, né? De vento que a gente tem abundante, então faz com que realmente
o investimento no Brasil tem um retorno mais rápido. Porque, por exemplo, o melhor lugar da Alemanha de geração de sol ainda perde para o pior lugar do Brasil, entende? Então faz com que realmente a nossa energia ela se torne mais barata. Isso é realmente um fato e que a pesquisa ela só veio confirmar. E uma pesquisa como essa acaba trazendo o despertar do interesse para outras pessoas, que vêm, poxa, como é que o país tem esse recurso disponível num preço acessível e eu ainda não faço parte disso? Então muitos empresários têm nos procurado exatamente para buscar realmente uma economia financeira, também pensando no meio ambiente, na não degradação do ambiente, porque a partir do momento que você troca a fonte para uma fonte limpa, você diminui esse impacto ambiental, mas principalmente pela questão econômica. Um acesso a uma energia mais barata faz com que você fique mais competitivo na sua indústria, no seu comércio, enfim. Agora, ainda falando de mercado, Paraíba, né? Que países têm investido aqui? De onde são essas empresas e o que isso pode trazer de positivo para o nosso estado? Na realidade, nós tivemos alguns capitais estrangeiros aqui, né? Nós tivemos um grande investimento de empresas espanholas, por exemplo, aqui na Paraíba, que infelizmente foram descontinuados até, né? Por conta da não possibilidade de escoamento da energia. A energia ela é gerada e ela precisa ser transmitida para algum canto. Nossas linhas de transmissão aqui na Paraíba elas já estão esgotadas para grandes usinas. Então o que acontece é que vai ter um leilão de linhas de energia, né, que está previsto para ser feito ainda esse ano, mas que ainda vão demorar aí 4 anos para ser executado. Então a gente teve investimento de capital estrangeiro, principalmente na região ali de Santa Luzia, né? Mas houve essa questão. Ainda assim, existem investimentos pontuais de empresas chinesas, enfim, que têm interesse na nossa Paraíba, com certeza. Então, isso demonstra a necessidade, o comprometimento, né? A necessidade do comprometimento também das gestões, da gestão estadual, das gestões municipais, em conseguir abrir o campo para que essas empresas elas se coloquem aqui. Exato. Na realidade, a linha de transmissão ela é uma esfera federal, né? A estadual e a municipal ela teve participação de articulação para que houvesse esse leilão, né? Conseguimos pautar. Né, estávamos envolvidos também a associação estava envolvida também nessa questão de conseguir, né, pressionar os entes a conseguirem um leilão, mas é algo que é federal, né, um leilão federal para que atenda. Então a Paraíba foi um dos estados que foram contemplados realmente devido à necessidade de escoamento de energia. Hoje sobra energia no Nordeste e falta no Sudeste, então o que a gente precisa é fazer com que se liguem as duas regiões do país. Né? Chegar a um equilíbrio, né? Exatamente. Agora, os clientes residenciais, empresariais, empresas, né? Eles têm conseguido já consumir essa energia e como é que essa energia ela tem se colocado de forma positiva para quem investe nela? Isso. Na realidade, assim, a gente tem visto um crescimento extremamente expressivo e agressivo na nossa Paraíba, né? Podemos pegar, por exemplo, o ano passado, vamos começar por 2023. 2023 nós tivemos aí cerca de menos de 5 mil usinas ligadas. 2024 já tivemos 7 mil. A previsão desse ano é que a gente ligue mais de 9 mil usinas. O primeiro semestre a gente já conseguiu mais de 5 mil, ou seja, 5.500 mais ou menos. Estamos dentro da meta estabelecida aí. Então, cada vez mais a população e o empresário têm despertado da necessidade de utilização dessas fontes. Não há motivos hoje para não se utilizar, né? Só realmente algo de limite de espaço, etc. Mas se você tem espaço disponível, não tem porque hoje você não fazer a sua própria usina solar fotovoltaica. Uma vez que você vai pagar energia mais barato, uma vez que o que você paga de parcela, mesmo que você faça financiamento, fica equivalente a um valor que você paga de energia, que é ad eterno, né? Então, assim, realmente, cada vez mais a população tem visto isso, tem despertado e tem chegado em camadas, né, das mais diversas. Desde a pequena residência ao grande grupo industrial, todos a gente tem conseguido atender muito bem com a energia solar fotovoltaica, principalmente. Agora, para quem tem interesse, existem programas sociais, linhas de financiamento, algum incentivo dos governos para que se invista nisso? Existem. Né, principalmente os bancos de fomento, como por exemplo o BNB aqui, existe linha FNSOL, né,
onde o banco ele realmente tem umas taxas extremamente atrativas. Tivemos também aí pelo governo do estado, onde ele incentivava e ele tem uma linha de crédito específica tem os pré-requisitos, obviamente, como todo programa, mas também consegue acesso a instalar a sua energia solar fotovoltaica através desses programas. Em quanto tempo é possível você já perceber, né, o retorno desses investimentos? Tá. Vamos lá. Você consegue perceber a economia na sua conta de energia ali em 90 dias, que é o tempo ali de você assinar contrato, comprar equipamento, instalação, fazer o processo junto à concessionária de energia. E hoje, de retorno de investimento, hoje você pensar em payback realmente daquele investimento que você está fazendo, normalmente ele tem ficado antes de 3 anos. Então é extremamente atrativo ali um investimento, como eu falei um pouco antes, não tem por que não fazer. Né? E na prática, eu tenho uma empresa, eu tenho uma casa ou várias empresas, uma residência. Na prática, como acontece a instalação, né, a ligação e a distribuição dessa energia? Tá. Vou fazer um passo a passo aqui. Né? Normalmente inicia-se a captação, né? O cliente tem interesse para colocar energia solar fotovoltaica, a gente precisa analisar a conta de energia. Primeiro ponto, receber a conta de energia, ver o consumo do cliente e através do consumo a gente consegue dimensionar o tamanho do sistema dele. Falando em palavras mais simples, quantas placas precisam? São né? necessárias. Exatamente. Então a gente vai dimensionar isso junto com o cliente, saber se há uma perspectiva de aumento, porque depois que a gente coloca energia solar a gente quer gastar mais. Então se tem... é barato, eu vou consumir mais. Exatamente. Né? Então, se tem uma perspectiva de aumento de consumo, a gente avalia, faz o sistema, precifica ali, fechando, a próxima etapa é iniciar projeto junto à concessionária de energia. Todo sistema fotovoltaico ele precisa ser homologado à Energisa, aqui falando de Paraíba, Energisa. Então, precisa tramitar um projeto ali com o engenheiro responsável, etc. Em paralelo, a compra de material, né, para que chegue, para que depois vá para a instalação. Projeto aprovado, material chegou, instalação no seu telhado, né? No local telhado ou solo, quando é usina de solo. E aí, após a instalação, nós chamamos a concessionária de energia para fazer uma vistoria do projeto, para que ela aprove. Posteriormente, ela vai trocar o medidor de energia. O medidor de energia hoje de cada das nossas casas, ele mede o consumo. A partir do momento que a gente instala a energia solar fotovoltaica, ele começa a ver geração e consumo. E aí ele faz esse balanceamento para poder apresentar a conta de energia. E eu posso distribuir o que eu produzo só para as minhas casas, minhas empresas? Isso. Eu posso vender para outras pessoas também? A venda de energia ela é proibida no caso do mercado cativo. O que é o mercado cativo? São os consumidores que são ligados à Energisa, digamos assim. O consumidor de baixa tensão. O que acontece é quando você tem alto consumo remoto, que é as contas do mesmo CPF ou mesmo CNPJ, eles podem receber crédito de uma usina. Ou seja, você colocou na sua casa e você tem uma casa de praia, tem uma casa de campo, aí você consegue mandar a energia para lá, os créditos de energia para lá. Também existe a modalidade de associação, né, onde você entra numa associação de energia e recebe na sua casa ali por um valor diferente. Então são essas modalidades que é possível sim você gerar em um lugar e receber em outro. Agora, a associação, como é que a associação tem trabalhado para garantir que essas empresas que têm se instalado aqui na Paraíba, elas prestem um serviço de qualidade, de pontualidade, né? Que elas tenham de fato compromisso com todos os consumidores. A gente sabe que quando há um boom né, de certo setor, vem vários tipos de empresa, tentam investir, tentam fazer a venda dos serviços. Isso. E como é que a associação ela tem trabalhado nesse sentido? Tá. Como você falou, como todo mercado emergente, a gente tem uma dificuldade porque a todo dia surgem novas empresas. Né? Nós sabemos as empresas que já estão no mercado há mais tempo e por isso que a gente sempre recomenda, né, o selo da associação. Porque você ali dentro da associação você vai ter empresas que realmente já estão já estão muito tempo no mercado. Né? Muito tempo, já tem alguns pré-requisitos para estarem ali. As demais, a gente tem feito muita ação junto aos órgãos reguladores, como, por exemplo, o CREA, né, o CRT, que são, assim, entendendo que estamos trabalhando com uma coisa que é extremamente técnica,
é importante que o responsável técnico esteja acompanhando. Então é necessário que o órgão que fiscaliza isso também esteja acompanhando isso, né? Então é uma das coisas que a gente tem feito também, né? E normalmente a gente é muito porta aberta para receber reclamações de clientes, mesmo que não sejam de associados. Na realidade, a associação já interviu em algumas instalações que não eram nossas para que o consumidor final ele não fosse lesado ou tivesse realmente algum problema maior. Então, assim, a associação ela tenta fazer isso para que realmente bloqueie, né? Na realidade, que a gente consiga segurar o nosso mercado de uma forma muito positiva. Outras ações que a gente toma é em relação educativa mesmo, como, por exemplo, a gente fez o Fórum Paraibano de Energias Renováveis recentemente, para exatamente trazer temas, trazer estudantes, trazer pessoas que queiram entender mais do mercado, se aprofundar e também trazer novos associados para que, mesmo que ele ainda não tenha todos os pré-requisitos, a gente possa junto trabalhar para que essas empresas se fortaleçam e cresçam. Quantas empresas hoje estão na associação? Hoje nós temos por volta de 40 empresas, 30 e pouco, 40 empresas. E esse mercado deve crescer quanto ainda? Não, o mercado hoje na Paraíba ele deve ter por volta de umas 200 empresas. Tá, então você traz um número de 40 empresas que estão hoje associadas e no mercado ainda maior, cerca de 200, né? Exatamente. Isso a gente não tem um número tão consolidado porque a gente fez através de cruzamento de quinais para a gente tentar enxergar qual o tamanho desse mercado. O que a gente tem de certeza é que as maiores empresas do estado estão associadas. Isso a gente sabe por market share, por número de clientes e etc. Mas é um desafio da associação, principalmente a interiorização da associação, que hoje a gente consegue aqui muito mais, a nossa quantidade de associados é muito mais na capital, Campina Grande, que foi a primeira regional que a gente fez. O nosso planejamento é a gente fazer uma regional sertão para que a gente consiga realmente trazer mais pessoas. Também a associação ela só é vista quando a gente está com alguma luta visivelmente ativa, como foi o ICMS retroativo, onde foi cobrado e a gente conseguiu via eliminar, derrubar. Então é essa hora que mais pessoas vão chegando e nos associando. Assim também a gente faz ações como o segundo Fórum Paraibano de Energias Renováveis, que foi recente, onde as pessoas conseguem entender um pouco mais da nossa atuação e nos buscam para associar, entender realmente que é necessário que o mercado, que é extremamente mutável, extremamente legislado, que a gente esteja associado para que a gente tenha mais força, né? Pois é, Rafael, e quem quiser saber mais sobre o trabalho da associação, as formas de se converter energia, o que é que tem que fazer? Então, a gente está bem atuante, né, no nosso Instagram, que é a PB Renováveis. Lá você pode nos seguir, a gente sempre está colocando matéria, a gente sempre tem feito realmente alguns esclarecimentos. E assim, a gente vai seguir cada vez mais, né, estando disponível à população para que entenda as energias renováveis e que a gente possa realmente confirmar essa vocação do estado da Paraíba como um grande gerador de energia. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Juliana. Estamos sempre disponíveis a todos vocês para estar falando sobre esse tema. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nossa conversa é sobre saúde da mulher. Não sai daí não, que a gente volta já já. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil.
Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. E a gente já está de volta com o Interativa. Quem não viu Luciana Mello nas redes sociais? Pelo Instagram, em Rede TV Nacional, a cantora paraibana ficou conhecidíssima depois de ter sido convidada pela cantora Kelly Silva para dar uma palhinha em uma boate aqui em João Pessoa. Mas ela não só deu uma palhinha, não, ela roubou completamente a cena, tanto que subiu, cantou junto com Kelly e as duas aí, ó, foram muito amplamente divulgadas, amplamente conhecidas, né? E a gente acompanhou aí o pós de toda essa explosão das redes sociais de Luciana Mello. Ela gravou um DVD e olha só, a gente estava por lá acompanhando. Que coisa boa, né? A Luciana é um charme de mulher, uma pessoa muito alegre e merece sim ter todo esse enfoque sobre a voz dela, que é muito bonita. Bora ver. Meu sentimento é gratidão, sim. Eu pedi muito a ele, muito que a maioria, a minoria, não sei dizer, que com exceção da minha voz, porque a música, a voz muda tudo. A voz muda tudo. E eu só pedi isso, que a maior quantidade da família, de casa, não importa a quantidade de passando dificuldade ou nenhum, com exceção da minha voz, porque a voz e a música isso eu estou me proporcionando isso. Então, tendo os meus amigos aqui junto comigo, é muito gratificante. Eu sinto muita emoção por ver o que ela vem conquistando, né, ao longo desses poucos dias, e a gente presenciar muito o amor de Deus sobre a vida de Luciana, trazendo para ela todos esses presentes maravilhosos. Então é um privilégio poder dividir hoje mais uma vez o palco com ela e agora ela poder mostrar aí ao Brasil toda essa potência, uma estrutura, com uma equipe, com banda, com tudo que ela realmente merece e com tudo que essa voz, né, merece ser mostrada, replicada
e alcançando assim lugares inimagináveis. Quando eu estava no avião com a minha irmã, comecei a sentir que era, irmã, quando a gente voltar de São Paulo, tudo vai mudar para melhor. Porque o tempo que você sofreu já... O tempo de sofrer já passou, sabe? E eu sempre dizia a ela assim, um dia Deus vai conhecer, todo mundo vai conhecer a tua voz. Por tudo que está acontecendo na vida dela, eu falei para ela, irmã, se você está feliz, eu também estou, porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que torcer pela vitória do próximo. Então, eu estou muito feliz, não está acontecendo na vida dela. E também quero agradecer a minha amiga Kelly Silva, que naquele momento tinha que acontecer aquilo dali, não foi nada combinado. Kelly conhecia por alto a minha irmã, mas nunca se conheceu pessoalmente. E ali, minha irmã estava curtindo o show dela, como sempre, ela fala, gosta de povão, ela é bastante humilde, e estava ali embaixo, Kelly colocou o microfone no momento certo. Eu acredito que ali foi o Senhor que tocou no coração de Kelly, e minha irmã fez o que ela mais sabe fazer. Agradeço a TV O Norte, muito obrigado pela parceria, Oriana Nunes. Quero agradecer a todo mundo que já está marcando presença, todo mundo aqui esperando a gente, irmã, o nosso convidado. Quero agradecer de coração também a TV O Norte, que marcou presença aqui, por esse lindo DVD da minha irmã Luciana Melo. Muito obrigado. E eu não quero seguir assim, quero sim, pensando com ela, pensando em ti. Que tal você louco, só não faz, pensando com ela, pensando que tal você louco, pensando com ela, E o trabalho ficou muito legal. Eu espero em breve poder acompanhar, seja no YouTube, na plataforma de música, o trabalho de Luciana, e desejo que ela progrida muito aí na carreira artística dela, que ela realmente merece. Agora, o nosso papo é sobre saúde. O transtorno bipolar é um transtorno que atinge em média 2 a 3% da população mundial. Mas em mulheres, será que ele acontece de forma diferente? Quais são os fatores que podem influenciar ao transtorno bipolar na mulher? A gente vai conversar agora com Gilsana Lins, que é psicóloga, está aqui com a gente hoje, nossa convidada. Obrigada, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é muito recorrente em nossa sociedade. Afinal de contas, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno de humor, que ele pode variar de oscilação de humor ou predominância do sintoma depressivo. Nas mulheres acontece de uma forma diferente, porque nós temos um fator que, além da questão sociocultural, nós temos o fator hormonal. E aí, Gilsana, você disse que pouca gente fala, é um transtorno um pouco silencioso também e até difícil de se identificar. Verdade, Juliana. O diagnóstico do transtorno bipolar ele se torna uma tarefa difícil, pois só os especialistas que trabalham com isso conseguem identificar qual a diferença entre um transtorno afetivo bipolar e uma depressão. Por quê? Porque o transtorno bipolar ele não é só quando a pessoa muda de humor. O transtorno bipolar ele tem a predominância. Ele, por exemplo, pode ter um único episódio de hipomania, que é quando há um aumento de energia em que a pessoa até acha que está estável, entretanto foge um pouco da realidade. E aí nós temos também o tipo de transtorno bipolar, que é o mais grave, em que sim, há uma oscilação maior de humor e que nós chamamos de transtorno bipolar tipo 1, onde há predominância de episódios de mania. E esse sim que é o que nós conhecemos aí na sociedade, que oscila, que varia, enfim. E muitas vezes pode ser confundido. Ela deu um chilique, ela está com raivinha, ou ela está com TPM. As pessoas confundem muito ou costumam a tentar confundir, às vezes com uma forma até de maquiado, o transtorno. Exatamente. E o senso comum traz muito, o fulano é bipolar, porque fulano está com diferença de humor. E não necessariamente ela tem o transtorno.
Agora, quais são os principais sintomas? Se a gente pudesse se identificar, ter um olhar diferenciado sobre aquela mulher que às vezes é nossa colega de trabalho, sim, às vezes um parente ou até os nossos filhos, o que poderia chamar a atenção e despertar aquela necessidade de dizer assim, olha, eu acho que realmente ela precisa, né, precisaria ter um acompanhamento, uma ajuda ou algo que pudesse ajudá-la a identificar o que ela tem. Certo. Então, o primeiro ponto que nós identificamos é a questão do sintoma negativo, né? Muitas vezes a pessoa apresenta o sintoma depressivo que, ao iniciar o tratamento, não melhora com o tratamento tradicional. Vale ressaltar que isso que eu estou trazendo faz parte dos critérios avaliativos que só um profissional especializado pode identificar. Então, além do sintoma negativo, que é predominantemente da depressão, a gente também tem esses momentos de alteração de energia, que podem ser a hipomania ou a mania. E as mulheres, elas são mais acometidas pelo transtorno bipolar do que os homens? E por que isso acontece? Por conta da interação hormonal. Além da questão sociocultural, tem a questão hormonal. Nós temos 3 momentos em que a mulher pode fazer o que nós chamamos dentro da psiquiatria e da saúde mental, a abertura de quadro, que é o momento da puberdade, do pós-parto e da menopausa. Justamente coincide com grandes variações hormonais que acontecem no corpo da mulher. Então, nesses momentos, são momentos delicados, onde a estabilidade de rotina, de estratégias mesmo comportamentais, enfim, precisam ser monitoradas caso aconteça, caso haja já um histórico na família. Você perguntou em relação aos sintomas, faltou eu falar esse ponto super importante. O transtorno afetivo bipolar é uma doença com herdabilidade. O que seria essa herdabilidade? É uma doença que ela é herdada geneticamente. Então, se alguém na família já apresentou os sintomas, se a pessoa apresenta sintoma depressivo que não melhora com tratamento tradicional e alterações de energia, essa pessoa precisa buscar a ajuda de um profissional especializado que entenda a respeito disso para que possa realmente trazer o diagnóstico e, sobretudo, o tratamento adequado. E aí você traz que acomete mais mulheres, sim, do que homens, mas as características do transtorno também se diferencia? Não, acontece que o que diferencia entre o que acontece com a mulher e com o homem é que nas mulheres, por elas terem essa alteração hormonal ao longo da vida por esses 3 fatores, acaba que isso fica mais evidente, mas também acontecem com os homens, o transtorno bipolar também acontece com os homens e também tem essa questão hormonal, puberdade, andropausa e temos um terceiro fator que envolve os 2 gêneros, que é a questão de exposição a traumas. Isso também é um ponto que pode fazer a abertura de quadro do transtorno bipolar. E aí você traz essa questão do trauma, que outros fatores externos, ambiente de trabalho, estresse, brigas, às vezes um relacionamento não tão saudável, isso também pode fazer com que a mulher desencadeie esse transtorno ou doença, como se fala? Sim. Então, se a pessoa tem as condições epigenéticas para desenvolvimento do transtorno e está num ambiente disfuncional, que envolve ambiente de trabalho, exposição a traumas, condições de vida que realmente possam gerar um estresse ainda maior, além do orgânico, ela pode sim vir a desenvolver o transtorno que já está dentro da sua característica genética. E quais são as formas de tratamento? É um transtorno que tem cura ou ele vai acompanhar a mulher ao longo da vida dela? É um transtorno que tem tratamento, né? Nós falamos sobre tratamento e o tratamento traz estabilidade, traz qualidade de vida. Então nós não falamos de cura, falamos de tratamento. E o tratamento ele traz esse bem-estar. E qual a melhor forma de tratamento? Além do acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, onde nós priorizamos, por exemplo, eu mesma trabalho com a cognitiva comportamental, nós priorizamos que a pessoa estabeleça rotina. Esse é o X da questão. É o estabelecimento de rotina, é o estabelecimento da estabilidade no seu comportamento para que ela possa trazer esse bem-estar. E aí sim, o tratamento para o transtorno bipolar.
Agora, para quem convive, também não é uma tarefa muito fácil, não é? Lidar com as mudanças de comportamento, com a mudança de humor repentina, muitas vezes, da pessoa. Como é que a família ela pode estar ali sendo parceira e também se protegendo contra, não é? As variações de humor e tudo que desencadeia a partir dele? A primeira coisa que uma família, né, a família, seja família, filhos, pai, mãe, companheiro, etc., amigos, que também a gente considera como família nesse contexto, as pessoas que acompanham alguém que tenha transtorno bipolar, precisa mais do que tudo, conhecimento. Conhecimento do que acontece. E esse conhecimento, ele vai de um princípio que o transtorno afetivo bipolar é algo muito comum. Ele não é tão mínimo, diferente, difícil. Pelo contrário, muitas vezes uma pessoa tem um diagnóstico de depressão com ansiedade e ela tem o transtorno bipolar. Então, a primeira coisa é conhecimento. Na medida em que a pessoa tenha conhecimento do que acontece e sabe que o X da questão do tratamento é a rotina e a estabilidade, é promover, ajudar aquela pessoa que essa estabilidade, que essa rotina ela seja mantida. E aí nós falamos, por exemplo, de rotina de sono, rotina de alimentação, atividade física e não esquecendo a terapia. A atividade física e a alimentação também colaboram com esse tratamento? Fundamentais. Por que é tão importante? Primeiro porque trabalha a produção dos neurotransmissores. Né? Então, os neurotransmissores serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que têm alterações na parte fisiológica do ser humano que tem o transtorno. Né? Então, a atividade física ela promove a modulação desses neurotransmissores e também a modulação hormonal, que estão interligados aos neurotransmissores. Né? E além da atividade física, a alimentação saudável também ela auxilia nisso. E aí entra um outro ponto que é o uso ou não de substâncias. Aí já vem outro papo para além disso tudo, o uso ou não de substâncias. Quando nós temos, por exemplo, um paciente, uma pessoa que tem o transtorno, nós recomendamos fortemente que essa pessoa evite o uso de álcool, o uso de substâncias que desregulam o organismo. Perfeito. É muito importante, então, Jussana, você entender que você necessita de tratamento, não é? Colaborar com o tratamento, fazer tudo certinho para que se consiga mais qualidade de vida, já que parece que é algo que vai acompanhar a mulher ao longo da vida. Mas é algo que tem realmente não só o tratamento, como pode promover o bem-estar. Agora, Juliana, tem uma característica muito interessante que eu acho que é muito legal a gente falar, é que geralmente as pessoas com transtorno bipolar, elas têm uma característica muito particular, que é muita criatividade. Muita criatividade, um talento artístico. Então, é uma característica que vai no contexto da personalidade, mas que nós, enquanto profissionais, observamos que a pessoa normalmente apresenta muita criatividade e talento artístico. Nos momentos mais difíceis explode todo o talento, não né? Não é via de regra, mas é uma característica muito peculiar. Eu acredito que as coisas positivas a gente precisa também pontuar. Né? O transtorno não é só um problema. O transtorno ele é comum, ele precisa de tratamento, mas ele também tem algumas características aí que chamam a atenção de forma positiva. Pois é, essa conversa agora foi com Jussana Lins, psicóloga. Jussana, como é que as pessoas elas podem te encontrar na rede social para poder debater mais, tirar dúvidas ou até conversar com você também? Claro. Eu tenho o Instagram, Jussana Psi, né? E tenho lá um link para o meu WhatsApp. Eu faço os atendimentos online, presenciais. Perfeito. Estou à disposição. Muito obrigada, hein, Jussana? Muito obrigada a você também, foi um prazer. Você que está aí do outro lado, saiu daí não. Eu volto já com mais Interativa aqui no Sistema Norte de Comunicação. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes.
Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, João Pessoa! Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o pasto estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto, às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. E a gente já voltou com a Interativa de hoje. Você que está achando do nosso programa, está gostando? Olha, já aproveita e compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo a nossa programação, o nosso programa Interativa. Você pode compartilhar pelo YouTube e também pelo Instagram. O Sistema Norte de Comunicação tem uma vasta programação, toda feita especialmente para você que está aí do outro lado. A gente tem informação, entretenimento, saúde, educação, são várias temáticas, todas aqui no Sistema Norte de Comunicação. Você também pode baixar o aplicativo aí no seu celular para ficar ainda mais fácil de você acompanhar o nosso programa aqui Interativa toda semana com temáticas atuais, diferentes e sempre um diálogo aberto com você que está aí do outro lado. E agora a gente vai ver como é que foi o circuito Caminhos do Frio essa semana, que foi até a cidade de Borborema, uma das mais charmosas da nossa Paraíba e desses roteiros que estão aí para a gente ver. O nosso repórter Henrique Duarte foi lá conferir e traz para a gente agora. A rota cultural mais charmosa do Nordeste chega a Borborema e você vai acompanhar tudo aqui agora no Sistema Norte de Comunicação. No clima serrano da região, o turismo e a cultura se encontraram em uma programação cheia de música, teatro e muita tradição voltada para moradores e visitantes. Durante o evento, o secretário de Turismo de Borborema, Djalme Neto, destacou o impacto social e econômico que a rota tem promovido ao município.
é o filhinho novo da Rota Cultural Caminhos do Frio. A gente está apenas no 3º ano. A gente entrou em 2023 na gestão da ex-prefeita Gilene Cândido e o prefeito Amancinho deu continuidade na Rota Cultural. É uma semana repleta de atividades culturais, vai ter cinema na praça, dupla de repente na praça, na Feira Livre, vai ter programações nas escolas, na rede municipal de ensino, oficinas, show de brega com José Orlando, Bartol Galeno, Banda Férias de Natal. A cidade está um clima gostoso, para abraçar todos os nossos visitantes que virão nesses próximos dias. E entre tantas histórias da cidade, conhecemos Antônio Amâncio, um apaixonado por Borborema que compartilhou com emoção suas memórias e a ligação especial no lugar onde nasceu. A casa foi construída em 1918, ele levou 2 anos construindo a casa. Depois que ele morreu, minha mãe tomou conta e faleceu agora há uns 6 anos atrás. E agora está comigo, minha irmã e meu sobrinho, Zé Amâncio. O presidente da PBTUR, Ferdinando Lucena, falou sobre o objetivo da FAMPRESS, ação que reúne jornalistas para vivenciar e divulgar potencialidades do turismo paraibano. Não só em Borborema, mas em todo o brejo da Paraíba, os atrativos, a gastronomia, a cultura muito forte, né? E principalmente a hospitalidade do povo brejeiro, é a marca, né, autêntica desta região da Paraíba. Então, esse é o trabalho que a PBTUR vem fazendo, junto com a imprensa paraibana, que nos ajuda efetivamente a divulgar a Paraíba para os paraibanos e a dar mais visibilidade às cidades, não só do Brejo, mas também das mais diversas regiões turísticas do nosso estado. A cada parada, os Caminhos do Frio reafirmam o quanto a cultura e o turismo caminham juntos para valorizar a identidade dos nossos municípios. Pois é, a rota aí tá no finalzinho, né? O Caminhos do Frio tá no finalzinho, mas ainda dá tempo de você curtir, conhecer as cidades, se interiorizar pela nossa Paraíba. Tem shows, tem atração cultural, tem culinária, gastronomia, nossos diversos atrativos. A Paraíba é um estado muito rico e com certeza você vai se encantar por cada um desses lugares, cada uma dessas cidades que tem aí disponibilizado uma semana inteira de programação no circuito Caminhos do Frio. Eu espero que você tenha gostado da nossa reportagem. E agora a gente conversa com o Igor Emanuel, modelo, digital influencer, um rapaz bonito, alto, forte, mas imagina só, ele estava me contando que ele já foi vítima de bullying. Nossa Senhora, vamos saber agora como foi essa trajetória, essa caminhada até chegar aqui. Obrigada pela sua presença aqui. Não, eu que agradeço e espero que a gente tenha um bate-papo bem legal com você e com o pessoal que está assistindo em casa. Como é que foi o seu início da vida de modelo? Rapaz, foi, assim, bem inesperado mesmo. Assim, minha mãe falava, Igor, dá certo para ser modelo. E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, ela me viu já com as minhas condições. Só que eu não acreditava muito, porque minha mãe falava, assim, toda mãe, na verdade, fala que é o filho ou a filha é a coisa mais linda do mundo, aos olhos dela, né? E eu nunca acreditei. Só que passou um evento que roda o Brasil todo atrás de novos talentos. Modelo, atriz, ator. E eu tinha uns 18 anos na época, 18 para 17 anos, não lembro agora a idade correta. E ela disse, vamos, Igor, fazer? E eu, por livre e espontânea pressão dela, né, eu fui, não querendo muito, né, até porque você falou agora, eu sofria muito bullying na escola, no ensino médio, fundamental, foi bem ruinzinho, né, em relação a isso. Da questão da aparência e tudo mais. E aí eu fui, ela me levou. Chegando lá, o pessoal que entende de moda falou que eu tinha todo o perfil, questão de altura, que é bem importante também as questões de tamanho de ombro, cintura, todo o padrão mesmo que estava certo para desfilar e trabalhos, era só me cuidar, fazer uma academia, cuidar da pele, acertar o corte de cabelo certo, tudo mais que dava certo sim. Então, daí para frente investimos nisso e até hoje estou aí, já faz 5 anos que eu estou como modelo, 5, vai fazer 6, e na internet também faz 3 anos. Aí você teve que sair da Paraíba, né? Para ter esse momento, né? Para conhecer mais e até para dar iniciação a essa carreira. Para me preparar, para ir para São Paulo, inclusive, eles deram 1 ano mais ou menos para me preparar. Enquanto isso, eu tive que trabalhar para juntar um dinheiro para ir para São Paulo. Trabalhei como garçom, lavei sofá, trabalhei como vendedor de loja de roupa.
E aí até esse tempo me preparando para, enquanto isso pagando academia, né, me preparando para chegar lá em São Paulo. Cheguei em São Paulo pela agência, desfilei São Paulo Fashion Week, fiz algumas campanhas, só que não é fácil. Essa vida de modelo não é fácil. E mesmo juntando dinheiro, mesmo com investimento, eu tive que retornar para João Pessoa. Porque não é fácil, a questão lá é muita competição. São Paulo, querendo ou não, você compete com todos os modelos do Brasil e às vezes até de fora. E aí você fica realmente, quando você não tem um investimento ou até mesmo, às vezes um pouco de sorte, não dá certo. Então eu voltei, estudei, né, e comecei a fazer geografia. Eu ia ser professor de geografia, pra você ter noção. Aí começou a pandemia. E aí com a pandemia, eu em casa sem fazer nada, né, não podia nem ir para a faculdade e nem podia fazer nada. Comecei a gravar TikTok. E aí foi viralizando meus vídeos na brincadeira mesmo. Foi viralizando os vídeos, aí foi pro Instagram. E aí hoje eu somo 1.300.000 seguidores no TikTok e 300 mil no Instagram. Na brincadeira. E era o que fazia dancinha. Se você nunca viu, segue aí, Igor, nas redes sociais, né? Até hoje ainda você posta de vez em quando uma dança do momento, uma música, né? Eu faço, assim, antes eu fazia com mais frequência, mas como hoje eu vi que estava meio que afastando um pouco do foco. Fazer realmente um conteúdo que agregue. Dizer assim. Eu faço uma vez perdida ou outra, porque, querendo ou não, foi isso que me fez chegar até onde eu estou. Mas eu retirei um pouco as dancinhas, coloquei algo mostrando meu trabalho como modelo, mostrando as dicas de roupa e tudo mais no Instagram e no TikTok. Então, meus trabalhos principalmente no Instagram, fotos, vídeos das campanhas e tudo mais, é onde eu coloco todos os meus trabalhos lá. E você fala um pouquinho dessa questão do bullying, como é que era a sua relação? Você era um garoto mais magro, muito mais alto, se diferenciava dos outros colegas da escola? Bom, e como é que você recebia isso? E hoje como você vê? Quando você olha para trás, como é que você vê? Bom, era pela questão de ser muito magrinho e eu tenho uma condição que se chama pectus excavato, que é uma malformação no peito, que tem como se fosse fundo, sabe? Aqui. E como eu era muito magro e tinha isso, aí ficava muito aparente. Minha postura era assim. Muito curvada. Isso, e era apelido de cabide, né? Porque só tinha ombro. Bem magrinho. Fora outros apelidos. Então, isso aí com certeza gera uma insegurança gigantesca para o adolescente, né? E para poder me engrenar nessa questão de modelo foi bem difícil, porque uma das grandes questões do modelo hoje, tanto mulher como homem, principalmente para mulher, eu acho mais difícil, é a competição. E você sempre está sendo ali cobrado pela sua melhor versão. Você todos os dias tem que estar melhor do que no dia de ontem. Na questão de corpo, na questão de pele, cabelo, barba, unha, o jeito que você se expressa, o jeito que você vai para a campanha, você vai falar, tudo isso você tem que estar melhor, todos os dias melhorando. Porque é uma competição até você parar de trabalhar. Você não tem por exemplo, eu tenho... Cobrança muito alta, né? Isso, e quem não tem a cabeça muito boa, nem vá, nem trabalha. Ou você trabalha sua cabeça antes para você ser modelo, ou você não vai, porque você só vai entrar numa paranoia gigante, como teve assim, épocas, há anos atrás, as meninas fumavam muito para poder tirar o estresse, a saciedade, para não comer. Para não comer também. Não fazia refeições e tal. As meninas sofrem muito, é tanto que o mundo da moda hoje, a mulher é um dos poucos empregos que a mulher ganha 10 vezes mais que o homem. A mulher, assim, ganha muito mais que o homem. Porque elas sofrem mais, é mais difícil para elas, a competição é muito maior. Tem um mercado maior, óbvio, mas elas sofrem muito mais com as medidas e enfim, tudo. E você tem que transformar sua cabeça para você ir para esse ramo, porque senão você vai só sofrer. E aí, você lá em São Paulo, nessa sua ida lá, você enfrentou, além dos desafios, obviamente, financeiros, né? Que é bem pesado, você estar sozinho em São Paulo, que é uma metrópole, não custo de vida muito alto. Que outros tipos de problemas? Você sofreu preconceito estando lá? Sim, algumas pessoas, assim, na questão de trabalho, por exemplo, por eu ser nordestino, e querendo ou não, a gente não acha, mas o sotaque da gente é forte lá fora. E, querendo ou não, atrapalha um pouco porque as pessoas ainda têm essa visão de que a gente é menos inteligente ou temos menos recursos. E lá meio que lhe afasta um pouco, só por ser nordestino, sabe? Às vezes eles perdem a oportunidade de ver o seu talento, a sua desenvoltura só por isso. Então, é uma xenofobia assim que a gente acha que não existe mais
Só que ainda está presente sim. Ainda mais no meio em que assim, isso não deveria prevalecer, que é um meio que a diversidade é o mais bonito. Porque se você vai numa agência, você vê todo tipo de gente de todo lugar do Brasil. Mulheres negras, ruivas, louras, morenas, indígenas, todo tipo assim de pessoas você vai ver lá. Homens do mesmo jeito. Então não devia existir isso. Pelo contrário, quanto mais diverso, melhor. Então, isso aconteceu, assim, meio que deu no tempo, né? Eu fiquei bem... Deu uma tristeza, assim, né? Eu fiquei bem abalado um pouco, mas, como eu disse, né? Nesse meio você não pode se abalar com nada. Por exemplo, já aconteceu vezes de que eu estou no trabalho, ou um dia antes do trabalho, eu recebo uma notícia muito ruim e ter que trabalhar como nada tivesse acontecido. Naturalidade, porque focado ali. É seu rosto, você vai ter que fazer um personagem, mesmo que seja uma foto, não é um vídeo falando, mas você está fazendo um personagem. Você vai fazer Dia dos Pais, você vai fazer com uma criança, você vai ser o pai dela naquela campanha. Você tem que estar feliz, fazer ela feliz. Transmitir emoção, amor, felicidade, né? Aí eu vou chegar triste, né? Não vai acontecer nada no trabalho. Já não trabalha mais para a marca. E a marca passa o feedback para a agência. Olha, não trabalhou bem, não teve a desenvoltura que a gente queria, aí já lhe queima, você já fica um pouco afastado ali do trabalho e é isso. Então, e agora você está com quantos anos? Estou com 25 anos 25 agora. 25 anos. É uma idade ainda boa para começar, para se continuar. Você tem feito o projeto de voltar a São Paulo, de continuar com sua carreira? Eu estou trabalhando bastante pelo Nordeste, trabalho muito para Recife, Santa Cruz de Capibaribe, que é um polo muito grande de roupa, Caruaru, Natal, Fortaleza. Fui ao Chile, fiz trabalho internacional também esse ano. E eu estou com o pensamento, sim, de ir para São Paulo, passar uma temporada de 3 meses. Eu acho que eu ia trabalhar muito mais do que antes, mas eu estou agora mais experiente, com mais condições de poder investir nisso. E de São Paulo, quem sabe também para internacional. Tem um amigo meu que está em Dubai, trabalhando bastante. De Dubai ele vai para outros países, que ali é tudo próximo. Agora trabalha muito. Você vem de uma origem humilde, né? Sim. De uma origem humilde, e você acredita que o mundo da moda pode mudar a sua vida e a vida da sua família? Pode sim. Não só a minha, mas como de pessoas que eu já vi que mudou. Principalmente meninas. Já vi casos de meninas que não tinha nada. A agência foi lá, a menina tinha 16 anos. As meninas começam mais cedo. 15, 16, dependendo se já tiver alta, já começa. E a menina foi para fora, assim, eu não tenho nada a perder. Foi para fora, para a Ásia. Que lá é o mercado, assim, você trabalha, as meninas trabalham às vezes no mesmo dia 3 vezes. Nossa. No mesmo dia, tem muito trabalho. E ela ganhou muito dinheiro nesse tempo na Ásia, até hoje trabalha, só que hoje deve trabalhar menos porque já deve ter feito um calço ali, né? E mudou a vida da família dela. Arrumou uma casa para eles, para ela, assim, ela trabalha super bem. Já está bem casada, já. Então mudou a vida dela e da família, com a moda. E na rede social você tem feito muito sucesso ainda. Falou que mudou um pouquinho a perspectiva, né? Mudou um pouquinho o foco, porque é importante você conseguir rentabilizar a sua rede social. E hoje as marcas têm te procurado para isso. Sim, antes, no tempo você perguntar para uma menina ou para um menino, mais para as meninas, qual é o seu sonho? Ela dizia, meu sonho é ser modelo, Gisele Bündchen. Hoje não tem mais isso, se você parar para pensar. Qual é o seu sonho? Eu quero ser digital influencer. Quero ser igual a Virgínia. Exato. Né? E meio que ficou misturando um pouco a questão do modelo com influencer. Só que são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E ainda o pessoal não tem muita ideia disso porque não sabe, né? O que é realmente ser modelo, o que é realmente ser digital influencer. Eu consigo casar bem, como você falou aí, chegar a marcas para poder, Igor, divulga aqui a nossa marca, né? Nossa coleção. Isso. E aí eu faço, né, um vídeo falando da peça, os atributos da peça, mas fica mais fácil para eu fazer porque eu já tenho a parte do modelo. E aí quando eu faço no vídeo, eu faço posando, mostro bem a peça, porque quando eu vou fazer foto, mesmo que seja numa campanha que eu não esteja fazendo a publicidade dela, só está usando minha imagem. Na foto eu tenho que mostrar a gola da camisa, o zíper, tudo mais. E quando eu vou fazer a minha divulgação, eu já sei essa manha todinha, então já facilita. Mas tem gente até hoje que mistura as coisas, que coloca que é modelo na bio.
Só que não é modelo. Entendi. Tem que ter o DRT, tem um documento para você ser modelo, ator, atriz. Perfeito. Tem que ter isso. Então tem pessoas que colocam modelo. Não é modelo. Você não tem um documento. Você faz um provador, você fazer um provador para uma loja é porque você é bonita, você fala bem, você gesticula bem, você veste bem a roupa e tudo mais, mas você tem que ter o documento lá. Não te capacita para ser modelo aquilo ali. É totalmente diferente. Olha aí, não sabia disso. Então, assim, não estou desmerecendo nem a influencer, ninguém. Mas tem essa mistura que pessoas não têm essa noção de que... Só colocando os pontinhos nos is, isso, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ajuda muito. Foi muito mais fácil eu fazer um provador, já sabendo como é que funciona. Perfeito. A questão de poder saber me comunicar, porque tem que saber se comunicar, de me sobrepor nas câmeras, até do meu celular, para fazer o trabalho do que se fosse do zero. Perfeito. Então acompanha aí, qual a rede social é? É @Igor Emanuel, Igor com I e Emanuel com 2 L's no final. Acompanha lá para ver as dicas de moda que ele traz, né? As novidades aqui que ele também vem mostrando. Acompanha lá, que é sempre um conteúdo muito bacana. Sim. Não, Igor? Com certeza, acompanha lá que só tem novidade. Fora a parte que é um rapaz muito bonito. Nossa Senhora, muito bonito você. Obrigado. Eu espero que você tenha, que seja uma carreira muito promissora para você, que você consiga conquistar aí. É bastante jovem, tem muito chão pela frente, né? A gente sabe que acho que o grande segredo da vida é você ter perseverança, dedicação e todos os dias estar ali, cumprindo com aquela sua meta. Às vezes a meta está muito distante de você, mas se você faz uma gotinha todos os dias, no final, por vez, né? Um degrau por dia. Como dizem, né? Às vezes vence não é o melhor, o que vence é o que se dedicou mais. Não é o mais talentoso, é o que se esforça mais para chegar no auge, no máximo. Verdade. Então, boa sorte para você. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. E você que esteve comigo, obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana aqui no Interativa. Tudo de bom para você. Beijo grande.